Boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje estamos aqui com a Lígia Viana, coordenadora do escritório do MINC em MT, e Vanessa Jacarandá, coordenadora de comunicação do Comitê de Cultura de Mato Grosso. Boa noite, sejam bem-vindas ao Cultura Livre. É uma honra estar com vocês aqui. Duas agentes importantíssimas, né, para a cultura aqui na nossa cidade, também como pessoas que fomentam a cultura, viabilizam os artistas, é muito importante para a gente. E duas mulheres, né, maravilhosas na frente disso, então isso a gente nem fala, como é bom, né, ter mulher à frente dessas ações tão importantes. Lígia, fala para a gente um pouquinho sobre esse escritório do MINC, como que é estar lá coordenando, estar na frente de um escritório tão importante também, e quais ações que esse escritório faz aqui no Mato Grosso, né? Essa recriação do Ministério da Cultura no nosso estado, com a finalidade de orientação, né, desses fazedores de cultura, divulgação dos projetos culturais e federais. Então, explica um pouquinho para mim como funciona esse escritório do MINC aqui e como que é a sua atuação lá frente a isso. Maravilha, Elô. Então, a recriação do Ministério no governo Lula foi um momento marcante, assim, né, que é a retomada de uma política cultural que tinha sido extinta, né? E nesse processo de recriação, né, do Ministério da Cultura, surge aí essa política territorial, que aí ela vem composta, né, pelo Estado brasileiro aí, escritórios estaduais em todos os estados brasileiros, menos no Distrito Federal, porque é onde o Ministério da Cultura está, né, nacional. E aí esse escritório, a função dele, ele tem uma função técnica e também política, né, de ajudar na implementação das políticas culturais do governo federal, que a gente tem aí a mais importante de todas, o Sistema Nacional de Cultura, que é a nossa organização com conselho, plano, fundo de cultura, a nível municipal e a nível estadual, porque o Sistema Nacional ele é um diálogo entre os entes federados, né? A Lei Paulo Gustavo, que é uma conquista, inclusive, da classe trabalhadora, que é uma ação de emergência, né, de recurso, de fomento da classe cultural. A Política Nacional Aldir Blanc, que ela também vem nesse afago aí, né, de conquista da própria classe trabalhadora, também de ter fomento para todos os segmentos culturais, que são investimentos que estão chegando nos municípios e no estado de Mato Grosso. Então, todos os municípios do estado de Mato Grosso estão recebendo esse recurso. A gente tem aí 10 municípios que não fizeram a adesão, né? Mas que a gente entende que agora, nesse segundo ano da Política Nacional Aldir Blanc, a gente já vai conquistar esses corações aí. E também a gente tem aí o Cultura Viva, né? Que é a Política Nacional do Cultura Viva, que está completando 20 anos, e ela traz aí essa perspectiva de fomento da ação cultural, que é aquela ação cultural continuada, aquela que está lá no bairro, que está na comunidade, que está lá no campo, que está na aldeia indígena, né? Que a gente entende também a importância dela por ela ter essa configuração de ação continuada da cultura. Exato. E explica para a gente também o que o escritório faz. Ele dialoga com os municípios, com o Estado, para levar essas políticas do Lei Paulo Gustavo, como ele leva essa verba, como que ele vai fomentar isso com os artistas. Há esse diálogo com as secretarias de cultura? Como que acontece isso? A gente atua diretamente num contato com os gestores, né, municipais, mas também com os conselhos municipais e fazedores de cultura. E aí também surge as pessoas que consomem a cultura, né? Porque essas pessoas também estão lá no município. Quando a gente vai no município, a gente sempre faz uma reunião alinhada com esses atores sociais que estão lá no município para poder que essas políticas ela alcance o maior número de pessoas, né? Que ela realmente tenha uma condução de democratização do acesso, né? Porque uma das questões colocadas pelo Ministério da Cultura hoje é a democratização do acesso e também alcançar as ações afirmativas.
quais são os públicos das ações afirmativas. Em cada estado tem uma realidade, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem a população do campo, a população indígena, a população quilombola, né? A matriz africana, a população LGBT, mulheres, juventude. Então, também ter esse olhar para atender essa população dentro dessa implementação dessas políticas públicas. Essa população ela tem muita dificuldade, às vezes, de escrever um projeto. Então, a gente tem uma assistência para isso? O MINC, ele oferece, o escritório oferece alguma assistência para essa pessoa que tem dificuldade de escrever um projeto, não sabe como começar, já até faz o projeto há muito tempo e não sabe como rentabilizar isso, trazer algum lucro, algum retorno também para ele? Aí eu acho que entra a minha amiga e parceira, né? A Vanessa Jacarandá aí com o Comitê de Cultura, que também tem essa ação, né, de formação. Que eu só queria falar que, assim, essa política territorial hoje do Ministério da Cultura, ela vem incorporada em 3 frentes, né? Que é o escritório estadual, né, do Ministério da Cultura, que ele tem esse apoio técnico aí e político. O Comitê de Cultura, né? Que aí a Vanessa vai falar muito bem sobre isso, que traz formação, mobilização, e os agentes territoriais de cultura, que são pessoas que vão dialogar diretamente com esses núcleos das ações afirmativas, mas também trabalhar com mapeamento da nossa cultura mato-grossense. E, Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, Lígia? Acho que a população ainda tem muita dúvida, né, de como que é o que é o escritório do MINC, o que acontece lá. Acho muito importante. Vanessa, a gente sabe que o Comitê de Cultura é um instituto, ele também ele é coordenado pelo Instituto Mato Grossense de Desenvolvimento Humano, né, que é da coordenação do Plínio Marques, você, Vanessa Jacarandá, e o Rômulo Fraga. Fala um pouquinho para a gente sobre o Comitê de Cultura, sobre o Instituto Mato Grossense também de Desenvolvimento Humano. Primeiro, obrigada. Muito bom estar com você aqui. São 3 mulheres, 2 mulheres, que eu admiro muito. O Instituto de Desenvolvimento Humano, ele ganhou o edital que foi feito no final do ano passado, que houve em todo o território nacional, que é uma política nova no Ministério da Cultura. Hoje, todo o estado tem um comitê de cultura, inclusive o Distrito Federal. Nós recebemos uma verba para isso e para democratizar no território de cada estado o acesso dessa verba. Hoje nós atendemos de Vila Bela a... Fala aí uma cidade que nós atendemos. Torixoréu. Torixoréu. Nós fizemos oficina em Vila Bela de formação da Lei Paulo Gustavo e fizemos oficina em Torixoréu. Então, o que o Comitê de Cultura faz é dar esse acesso aonde nunca chegou. Sim. São pessoas, às vezes, são artistas, agentes culturais, fazedores de artes que nunca souberam, nunca tiveram acesso. É ensinar a dizer os que eles têm acesso, que eles podem, e estruturá-los para isso, para eles receberem essa verba e ensinar como associação, para eles se arrumarem, para eles poderem receber, que hoje existe verba, né? O Ministério da Cultura, que foi extinto por um tempo, hoje ele volta com uma política pública democrática. A Lígia deixou isso bem claro, né? A gente está vendo que está espalhado, bem feito. E no nosso estado, a gente tem mais ou menos um case hoje. Nós somos o Ministério da Cultura, porque nós falamos entre a gente. Hoje, o Ministério, a Secretaria de Cultura do Estado, a Secretaria de Cultura do município, o escritório, o comitê, nós fazemos ações em conjuntos. Então, isso, o Conselho de Cultura do Estado. Então, isso quase não acontece em todos os estados. E aqui no Mato Grosso, a gente tem tido um ganho enorme em relação a isso. A gente vê, né, muitos eventos, o Comitê de Cultura apoiando, estando presente.
ou até mesmo formando, né, dando a formação, a gente tem visto isso. Então, fala para a gente, Vanessa, conta para a gente sobre algumas ações e alguns eventos que já foram apoiados pelo comitê agora nesse primeiro semestre de 2024 e como essas ações impactam, né, na vida da população. Nós já fizemos tantos eventos que o nosso dinheiro acabou. Mas nós estamos esperando agora, a próxima parcela vai ser repassada, tudo direitinho. Sim. Mas nós temos metas, porque nós temos formação, mobilização, e nós temos metas a serem cumpridas. O Estado de Mato Grosso, o Comitê de Cultura, além de ter realizado a meta, eu até brinco com a Lígia que a gente parece que trabalha para uma multinacional, porque é muito sério. A prestação de contas é muito séria. Então, além da gente ter realizado as metas, o Estado de Mato Grosso bateu a meta acima da média. Né? Vou te dar o exemplo que a gente estava no domingo, que é o Drag Lunch, que é uma área maravilhosa, um segmento maravilhoso que não recebia por algum tempo um incentivo cultural, que é a apresentação das drags, que eu sou apaixonada particularmente, e a gente pode dar um incentivo para pagar os cachês para que elas apresentem, né? Por outro lado, a gente pôde ir em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde é a nossa OSC parceira que nós temos, e incentivar lá nos quintais a festa de Vila Bela, que é uma festa centenária. Em contrapartida, a gente pode também, que é um outro exemplo, a gente foi em Planalto da Serra, Lígia foi com a gente nessa viagem, nós fizemos uma oficina lá. Existe uma festa em Planalto da Serra de 104 anos, que uma família faz há muito tempo. E eles não eram nem associação. Há um ano atrás, nós fomos lá e voltamos lá agora. Então, hoje eles são associação. Olha o impacto, né? Falamos com eles ontem a gente estava falando. Nós já vamos trazer um pouco... apresentá-los, eles pediram apresentar o projeto, a gente vai ter um incentivo em verba para isso, para que essa festa aconteça, e eles vão entrar como ponto de cultura. Então, isso é muito bonito de ver, você vê a política pública cultural acontecer. Sim. E, Lígia, isso é importantíssimo, porque fala um pouquinho da importância da cultura para uma população, né? Como é importante a gente manter viva, porque às vezes a gente vê, quando muda alguma coisa, a primeira coisa que eles cortam é o Ministério da Cultura, é a cultura. Então, explica para a gente a importância de manter vivo o Ministério da Cultura, de ter o comitê, de ter essa organização mesmo. Primeiro que eu acho que o Ministério da Cultura ele vai dar ali uma valorização para o profissional da área, né? Para nós sermos reconhecidos, né, enquanto artistas, né, enquanto fazedores de cultura, e valorizar os diversos segmentos artísticos que tem, né? Acho que isso é muito importante. Inclusive, o Ministério da Cultura também tem uma diretoria específica para debater os trabalhadores da cultura, né? Mas, assim, o Ministério da Cultura, para nós, ele é muito além disso, porque para nós a cultura, ela é tudo que a gente faz, né? É os nossos costumes, é a moral, né? É o nosso comportamento, é a forma de vestir, é como cada cultura se comporta, né? É a voz de uma população, né? Ela é, para mim, ela é tudo, sabe? Ela é quem nos molda. E quando a gente escuta a cultura nessa perspectiva de formação, de transformação social, de ela ter essa movimentação econômica também, porque ela tem, né, esse potencial econômico, né? A gente vê que o Ministério da Cultura ele vai trazer toda essa realidade da cultura e vai fazer reflexões, debates e apontar para a gente também encaminhamentos, né? Porque quando a gente vai lá, desenha um Plano Nacional de Cultura. Um Plano Nacional de Cultura está falando para a gente metas de trabalho, o que você vai realizar a cada ano, né? E como que você vai alcançar essas metas. Como o próprio comitê também, né, está trabalhando com metas de trabalho.
Então, quando a gente tem um ministério ativo, a gente tem um plano de trabalho também sendo em desenvolvimento, mas sem esquecer a essência do que é a cultura nas nossas vidas, né? A gente é atacado porque a gente debate questões que são essenciais na nossa sociedade, né? Debate preconceito, né? Debate também alegria, né? Identidade, né? Tudo que a gente é, Estava né? agora aqui com o Maluf, falando também sobre o clima, né? Sobre tudo, a arte debate sobre tudo, né? Ela faz a gente refletir, parar e ter esse... Transversal, né? Exatamente. Não tem como a gente falar de cultura, por exemplo, na periferia sem discutir o meio ambiente. Não tem como. Mobilidade urbana, né? Que está presente em tudo, né? E Vanessa, fala pra gente um pouquinho sobre o comitê também, a importância do comitê também, né? Como que você tem visto o comitê como esse grande apoio aí do Ministério, né? Acho que vocês andam de mãos dadas aí, uma grande parceria, uma parceria linda. Então, conta pra gente também dessa importância de ter esse comitê junto com o Ministério. Olha, a gente anda de mão dada de verdade. É uma parceria é uma grata parceria. E a gente vê que não acontece em todos os lugares. E a gente vê o fruto disso agora. A gente tem reuniões semanais, quinzenais, e a gente vê a diferença nos outros comitês. Te dar um exemplo que a gente teve agora, uma reunião há pouco tempo, e o Comitê de Mato Grosso e do Pará foram elogiados porque a gente usa, inclusive porque a gente colocou nas viagens às oficinas, a gente postou sobre as queimadas. Então, nós fizemos filmagens, porque não tem como, uma coisa não separa da outra, né? Então, a gente, na estrada, era só fumaça e animais mortos. Então, a gente fez um vídeo e não tem como não falar sobre. Né? Então, inclusive, nós somos elogiados por isso, e o Comitê do Pará também. Não tem como desvincular da cultura. Né? Como a mesma coisa de falar sobre assassinato e a morte de LGBTs. Né? O Comitê de Cultura está como a cultura está, para falar das coisas que acontecem. A cultura é isso. A cultura liberta. É por isso que é tão apaixonante. Eu brinco que a gente é mordido uma vez por um mosquitinho da cultura e nunca mais. Porque a gente esquece, você começa a fazer, e quando você vê o brilho no olho, e quando você vê a coisa acontecendo... Você está entregue. Você está entregue. E o mais bonito de ver, Vanessa, é que assim, você não só apoia financeiramente o comitê, mas você está presente nos eventos, né? Que a gente vê, isso é muito importante também. Está acontecendo, eu apoiei. Então, eu acho isso muito importante também. A participação do comitê no evento não é, não estou ali só para, tá bom, vou fazer isso acontecer. Mas às vezes eu participo demais. A Lígia também, a gente vê sempre em todos os eventos, eu acho que isso... E as pessoas gostam de ter vocês lá, né? Muito importante também para os artistas a presença, né, do comitê, do Ministério da Cultura, que a Lígia que representa o Ministério da Cultura aqui no Mato Grosso. Eu acho que o mais gratificante disso tudo é poder fazer essa troca solidária de conhecimento em todos esses lugares que a gente está indo, né, Vanessa? Porque a gente tem dialogado com a diversidade cultural de Mato Grosso, né? Que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Tem lugar que você chega que vocês falam, gente, eu não entendia que tinha isso aqui, que era possível. Nós fizemos um apoio para uma religião de matriz africana. E eu falo isso com tanto orgulho, porque eu sou de berço evangélico. Eu cheguei nessa casa e a Lígia tinha passado lá e eu não sabia. E essa mãe de santo, disse, mas uma moça do ministério esteve aqui, falou que vai me arrumar o lugar. Aí eu lembrei que era Lígia, eu falei, se ela arruma o lugar, a gente arruma comida. E ela precisava desse dinheiro a gente não pode arrumar comida, tá, gente? A gente paga o cachê das apresentações. Mas ela precisava, porque a primeira chuva ia derrubar, soltava as paredes, ia derrubar o telhado. E ela fez uma feijoada com a apresentação artística na Casa Cuiabana, que aí teve a parceria da Secretaria de Estado.
E foi maravilhoso. Sim. E é uma ação que ainda não tinha acontecido. Sim. Né? Uma feijoada com apresentação artística de uma ação de uma religião de raiz africana. Sim. A gente tem alcançado muitos lugares, isso é muito... A gente tem aprendido mais do que dado, a gente tem recebido muito mais, essa é a verdade. Isso aí a gente vê mesmo, porque quem acompanha, né, nas redes sociais aí do comitê e também do Ministério, a gente vê como que tem fomentado que 2024 foi um ano, assim, incrível. E o que vocês têm esperado para 2025? Já tem ideias novas, já está vindo ideias do Ministério Federal? Conta pra gente, Lígia. Então, como a Vanessa mesmo colocou, a gente tem construído aqui essas agendas em parcerias, né? Com Cuiabá, com a CECEL, com Várzea Grande, com o comitê e o escritório. Porque a gente entende que a gente precisa trabalhar juntos, alinhados. O próprio Sistema Nacional é isso, né? É esse alinhamento dos entes federados. E a gente tem aí encontro de gestores, né? Porque a Política Nacional Aldir Blanc vai ter um segundo ano de investimento, né? Então, a gente precisa garantir que a galera termine de implementar o primeiro ano, né? Tem a Lei Paulo Gustavo, que ainda tem municípios que estão, né, executando. Tem o Cultura Viva, que vai ter uma ação específica com os pontos de cultura, né? A Lei Rouanet também foi um destaque esse ano, mas ela vai continuar sendo articulada ao próximo ano, porque a proposta que a gente tinha discutido é que tem uma Lei Rouanet no Mato Grosso, específica para Mato Grosso, né? Porque os artistas ainda têm muita dificuldade, né? Principalmente com a Lei Rouanet, não de fazer o projeto, mas de captar esse projeto, né? Das empresas entenderem o projeto e apoiarem. Então, isso que a gente escuta muito aqui, porque passa muito artista, a Lei Rouanet é muito difícil de captar, a gente tem muita dificuldade. Sim. A gente até escutou falar que talvez teria, tipo, o Ministério, o comitê ou o Ministério, eu não me lembro agora, ia fazer a captação de todo esse recurso e ia distribuir para os artistas. Como que está isso? Na verdade, essa que é a proposta do edital da Lei Rouanet Mato Grosso, né? Esse ano a gente teve um encontro aqui com a Comissão Nacional, né, de Incentivo à Cultura, que é quem avalia esses projetos da Lei Rouanet, que são pessoas do Brasil inteiro. Teve mais de 40 pessoas aqui, né, que é a Comissão Nacional. E também o Enilton, que é o secretário nacional de Economia Criativa e Fomento, né? E aí, essa secretaria, ela tem uma pasta específica de fomento da Lei Rouanet. Então, a gente teve umas reuniões com alguns empresários, com algumas redes de empresários, mas isso ainda está num movimento de articulação, né? E a gente está, assim, caminhando para dar tudo certo. Então, eu acho que tem um caminho aí que a gente está trilhando, que está construindo junto com a CECEL, né? Para que isso seja realmente efetivado no final, né? Mas são várias coisas, né? Tem também a Funarte, né? Que também a gente tem a proposta de trazer uma ação específica sobre a Funarte aqui, né? O IBRAM também, que é uma agenda muito pedida aqui no estado de Mato Grosso. A gente teve esse ano uma audiência pública, né, específica sobre os museus, mas a galera tem pedido também para que a gente volte a falar sobre isso novamente. As bibliotecas, né, também a galera também tem discutido, né, a situação das bibliotecas no estado de Mato Grosso, seja ela comunitária, seja ela pública, né? Então, são várias possibilidades que estão colocadas para a nossa agenda do ano que vem. Muito bom, uma agenda cheia aí, já temos muita... e o comitê aí junto, né, também, e participando. Meninas, olha, parabéns pelo que vocês vêm desenvolvendo aí em parceria. É importantíssimo, né, a gente ver o Ministério, o comitê articulados juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado. A gente, como a Lígia falou, né, caminha tudo junto e fortalece, né, um vai fortalecendo o outro. E parabéns pelas essas políticas públicas que Cuiabá, a gente tem percebido isso porque a agenda cultural está cheia. Inclusive, a gente não tem mais nem pauta, está faltando pauta ainda para atender todo mundo, porque a gente vê que os artistas estão trabalhando e eles nunca tiveram tão bem assim. Eu acho que essas leis vieram para ficar, né? Vieram como leis emergenciais, mas agora já estão aí, né? Então, isso aí é muito importante também.
Eu só queria deixar a agenda, né, desse próximo, desse mês. A gente vai ter agora, no dia 17, às 15 horas, lá no Instituto Casarão das Artes, uma roda de conversa sobre o Cultura Viva, né? No dia 18, a gente vai fazer uma visita pelos pontos de cultura de Cuiabá e Várzea Grande. A gente vai ter a presença aqui do nosso secretário executivo, Márcio Tavares, e o Leandro Anton, da SCDC, que é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. E em novembro a gente vai ter uma oficina do Plano Nacional de Cultura no dia 28 e 29 de novembro, que a galera já pode começar a aguardar essa agenda aí. Isso aí é esperado, já está bem esperado esse Plano Nacional de Cultura, né? E aí lembrar também, assim, já passo para você, minha amiga, que o escritório do Ministério da Cultura, ele está lá no prédio do Governo Federal, ali do lado do Shopping Pantanal, né? Ele é mais conhecido como o prédio da Receita Federal, né? Mas não, lá tem muitos ministérios que compõem, né? E eu acho que é muito importante as pessoas irem lá, visitar, tomar um café, conversar, que o espaço está aberto lá. Amanhã nós estaremos às 13 horas em Livramento, fazendo uma oficina de projetos. Estão todos convidados. O comitê no segundo semestre, ele vai, porque a gente, esses 6 primeiros semestres, a gente fez até Vila Bela. Agora porque são áreas prioritárias que o Ministério define do Estado. Então, agora a gente vai para o lado do Araguaia. Amanhã nós estamos em Livramento, fazendo oficina. Essas agendas todas são conjuntas. Nosso escritório é ali do lado da UPA da Morada do Ouro, fica bem na esquina, sempre tem um cafezinho novo, a gente faz lá, estão todos convidados, estamos à disposição para atender a todos. Parabéns. E vocês aí de casa, vão à cultura, acesse, prestigiem os nossos artistas. Igual a gente falou aqui, a cultura também é feita para um povo, para uma população. Então, a cultura é sobre todos nós, né? Então, acessem a cultura, estejam presentes. E é isso, muito obrigada. E sigam nas redes sociais aí o Comitê de Cultura, o Ministério da Cultura, e fiquem por dentro dessas pautas aí que vão acontecer agora ainda em 2024, mas também muita coisa para 2025. Até logo, meninas, até breve. Valeu. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.